Nós estamos aqui com o pastor Guilherme e ele vai deixar uma palavra do que aconteceu, um pequeno testemunho do que aconteceu com o Espírito Santo quando o pastor impartiu a unção, a transferência de unção e a experiência que ele ficou arrebatado por mais ou menos, se eu não me engano, foi 5 a 10 minutos, né? Ele vai estar contando aqui pra gente, em nome de Jesus. No momento que o pastor chamou para frente para a oração, eu vi, ele pediu para mim dar um passo atrás, e eu olhei para trás. Quando eu fui olhar para frente de novo, eu senti que algo me levou daqui. E eu fui levado para algum lugar e eu estava dentro de um rio, certo? E esse rio, eu estava andando, empurrando as águas num lugar difícil de acesso. É como se eu não enxergasse o chão, tivesse muito mato, capim alto, e a água estava no meu pescoço. E eu andava por esse rio e encostava no chão, e eu sentia muito temor. Eu sentia medo porque eu não via onde que eu estava pisando, sabe? E como se alguma coisa fosse me pegar por baixo. E eu comecei a sentir um temor, e eu percebi que Jesus veio ao meu lado e ele andava por cima da água. E ele falava para mim não ter medo, né? E naquele momento eu olhei e comecei a falar, mas o que eu estou fazendo? Que lugar é esse? E no momento que eu perguntei que lugar era aquele, o Senhor me falou que era o meu caminho, o caminho que ele tinha trilhado para mim. E o caminho não precisava ser difícil, como estava sendo, porque nesse caminho, além de ser profundo, eu sentia um temor, um certo medo, receio de por onde que eu estava caminhando. E aí eu ouvia a voz dele falando comigo, enquanto que eu tentava olhar para o chão e puxando a água para trás para poder me direcionar para onde que eu estava indo. E o lugar era bonito, era um rio que fluía ao mesmo tempo que eu sentia as águas no meu braço, as águas frescas, né, aquela água gelada, mas ao mesmo tempo eu sentia queimando. Era uma coisa assim, não sei te explicar. E eu senti fisicamente isso. E enquanto que eu empurrava as águas para trás, e a partir do momento que ele disse para mim que não precisava ser daquela forma, e como se eu tivesse sido levado de um lugar para o outro, ao mesmo tempo como se fosse num piscar de olhos. E eu estava na beira de uma praia, como se fosse num período de maré alta, onde que a água sobe e os corais, as pedras ficavam submersas. E eu não conseguia caminhar direito por aquele caminho porque o lugar já era mais raso, as pedras eram mais rasas, e eu pisava e as pedras machucavam meus pés. Eu conseguia ver o chão, eu conseguia ver tudo, só que as pedras machucavam, e eu falava, não tem como caminhar por aqui, porque ao mesmo tempo que era difícil caminhar, de pisar, as ondas vinham e batiam, tentavam me derrubar para um lado e para o outro, e eu ouvi o Senhor falando ao mesmo tempo que não precisava ser difícil daquela jeito. Embora o caminho parecesse ser árduo, difícil, ele falou que tinha outra forma. Aí eu perguntei, mas que forma que tem de andar? Aí ele falou assim, andando sobre as águas. Quando eu ouvi ele falando andando sobre as águas, aquele lugar onde que eu estava, eu fui levar de volta para o rio, e o rio já enxergava o chão, era como se fosse um rio de pedras, de águas cristalinas. Eu andava normalmente, sem medo, e fui levar de novo naquele lugar de praia, de pedras, e onde eu pisava, as pedras, como se elas fossem de esponja. Você pisa e ela dá o formato do seu pé, e onde eu pisava as águas se abriam, como se estivesse abrindo realmente o mar, como foi, né, com Moisés. E ao mesmo tempo que eu ia caminhando por aquele caminho, os lugares onde que eram difíceis de subir nas pedras, eles começaram a ficar nivelados. E quando eu retornei de novo para aquele rio fluindo, e eu senti as águas passando pelo meu corpo. Sabe quando você sente a água passando pelo seu corpo? Eu sentia a água passando pelo meu corpo fresca, mas ao mesmo tempo queimando. E aí então o Senhor falou assim, existe algo mais profundo do que essa água profunda, existe um outro nível. Ele falou dessa forma, existe segredos que estão escondidos lá numa profundidade onde que ninguém vê. E o Senhor me fez remeter, dentro dessa visão que eu estava tendo, a uma oportunidade que eu estive de estar na Amazônia, missões com os ribeirinhos, que eu mergulhei no Rio Negro. E o Rio Negro, ele é tão escuro como uma Coca-Cola. E na oportunidade que eu tive, quando eu entrei naquele rio, que eu mergulhei no Rio Negro, na Amazônia, eu senti um pânico, um pavor, um medo, né? E por quê? Porque eu não sabia o que tinha lá embaixo. Era algo obscuro, era algo escondido, né? A qualquer momento poderia... no momento eu senti um pavor, porque eu poderia vir qualquer um jacaré, uma coisa assim. E quando eu mergulhei daquela forma, eu senti a mesma coisa, mas eu entendi que não era medo, mas sim temor.
E o Senhor falava para mim que as coisas que estão em oculto, em secreto, que estão no profundo, no íntimo, elas só são reveladas a partir de temor. E a palavra de Deus diz, eu me lembrei na hora quando ele falava sobre a profundidade, sobre as coisas ocultas, eu me lembrei da palavra que fala sobre que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E assim, isso para mim aconteceu assim, a sensação que eu tive que foi uns 2 minutos. E o pessoal disse que eu fiquei quase de 1 hora deitado no chão assim, e eu acordei, já estava escuro aqui, eu pensei que tinha acabado o culto à noite, o meu corpo estava todo enformigado, ao mesmo tempo eu sentia a mesma coisa como se eu estivesse indo dentro do rio. Meu corpo estava enformigado, eu sentia um frescor e ao mesmo tempo queimando, meu corpo todinho. Levei alguns minutos para levantar, para me recuperar, e a sensação que eu tive assim, no período depois, como se tivesse uns 500 quilos ainda acima de mim. Foi isso que eu vi. Eu entendo que é algo mais pessoal mesmo, entende? A respeito de alguns passos que eu preciso tomar. Eu entendi que eu já estou num lugar, num caminhar certo, mas eu precisei entender que o temor do Senhor para novas revelações, o mergulhar para poder andar sobre as águas, eu entendo que precisa partir do princípio do temor, de confiança, de dependência, né? Tudo isso assim o Senhor veio ministrando no meu coração. É como se Ele estivesse falando comigo e andando ao meu lado, embora eu não o visse, mas eu sabia que Ele estava ali, falando do meu lado. E é isso. Pastor Guilherme, eu queria pedir para você também se apresentar e deixar uma mensagem para as pessoas e líderes, como o senhor é um líder espiritual e tem muita influência. Eu queria que você se apresentasse e deixasse uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado. Amém. A palavra de Deus fala que nós não podemos negligenciar ou desprezar a glória e o mover de Deus. Ele se move como Ele quer, é como o vento, a Bíblia fala. Não sabemos de onde Ele vem, de onde Ele vai, e muitas vezes nós queremos engessar o agir de Deus, né? Eclesiastes 3 fala que o tempo e o modo é de Deus, e Deus Ele faz as coisas como lhe apraz e não como nós queremos, né? Muitas vezes nós tentamos formalizar ou sintetizar o agir de Deus, mas Ele age do jeito que Ele quer. Muitas vezes Ele nos surpreende com coisas simples, com coisas profundas, né? Ao mesmo tempo nós podemos sentir e entender, identificar quando que Ele quer agir, como que Ele quer fazer e se entregar, né? E a palavra que eu posso deixar para você nesse dia é que se entregue de fato, com todo o seu coração. A palavra de Deus fala assim: filho meu, entrega o teu coração. Muito obrigado, pastor Guilherme, até a próxima.